Boa tarde. Mergulhemos uma vez mais nesta obra primorosa e maravilhosa do professor autor Augustinho Paludo, Orçamento Público, Administração Financeira e Orçamentária e Lei de Responsabilidade Fiscal, 10ª edição, revista e atualizada. Inclui livro de questões comentadas, editorial Juspódio. Obra magnífica, obra de Deus. Estamos navegando no curso do rio caudaloso chamado Orçamento Público, no capítulo 1º. Planejamento do gasto público. Gasto público federal, por exemplo. Gasto público federal que é igual à tributação mais variação da dívida federal. Importante, muito importante. Isso é conversa que tem que ver com a nossa sobrevivência. Evolução orçamental. Do Estado liberal ao Estado social. Do Estado em que o orçamento servia apenas para chantagem política. Quem tinha mais poder, executivo ou legislativo? Do Estado liberal para o Estado social. Estado social, Estado em que o orçamento público federal intervém na economia a partir da prestação de serviços públicos federais, financiamento do investimento infraestrutural e do gasto social e da administração da moeda nacional. Evolução orçamental, do Estado liberal ao Estado social. Do Estado liberal em que o orçamento público tem função nenhuma na sociedade, socialmente falando, para o Estado social, em que o gasto público impulsiona ou não impulsiona a economia, a expansão das relações sociais de mercado na economia. Antigamente, o orçamento era apenas um meio de controle político do legislativo sobre o executivo. Mas tanto a finalidade quanto os conceitos evoluíram. E o orçamento público tornou-se bem mais abrangente que a simples previsão de receita e fixação de despesa. O orçamento moderno é um plano que expressa em termos de dinheiro, em termos monetários, para um período de tempo definido, o programa de operações do governo e os meios de financiamento desse programa. Planejamento público. O orçamento evoluiu para um instrumento básico de administração. O orçamento evoluiu para um instrumento básico de administração e, dessa forma, cumpre muitas funções, dentre as quais a de ser instrumento de controle econômico, instrumento do planejamento governamental, ser utilizado para controlar gastos, ser visto como um programa de governo através do qual havia de se demonstrar não apenas a elaboração financeira, mas também a orientação do governo. Para onde o governo federal está conduzindo os destinos da economia do país? Para onde o governo federal está indicando e orientando os destinos da economia do país? Para onde o governo federal está orientando os destinos das relações sociais de mercado em que interagem famílias, empresas, bancos e governo do Estado Federal? Para onde o governo está conduzindo a economia? Instrumento de controle econômico, instrumento do planejamento governamental, ser utilizado para controlar gastos, ser visto como um programa de governo.
com elaboração financeira, demonstrando sempre a orientação do governo, para onde o governo do Estado Federal está indicando e orientando os destinos da economia do país. Atualmente, o orçamento deixou de ser mera peça orçamentária e tornou-se um poderoso instrumento de intervenção na economia e na sociedade, nas relações sociais de mercado. O orçamento tem aspecto político, porque revela ações sociais e regionais na destinação das verbas, dos recursos públicos. Tem também características econômicas, porque manifesta a realidade da economia. É técnico, porque utiliza cálculos econométricos de receita e de despesa públicas. E tem ainda aspectos jurídicos, porque atende às normas da Constituição Federal e das leis infraconstitucionais. Pequeno trecho que traz as 3 dimensões orçamentais: dimensão jurídico-legal, dimensão econômica e, por decorrência, a dimensão política. No Brasil, o orçamento é do tipo misto, visto que a iniciativa cabe ao Poder Executivo. É o Poder Executivo, através do Presidente da República, que puxa a conversa econômica para a orientação da elaboração do orçamento. No Brasil, o orçamento é do tipo misto, visto que a iniciativa cabe ao Poder Executivo, mas sua aprovação é submetida ao Poder Legislativo, bem como o seu controle e julgamento. Os 2 poderes participam ativamente do processo orçamentário. Quem puxa a conversa, Poder Executivo. Quem aprova o orçamento, Poder Legislativo. Quem fiscaliza e controla o orçamento e a execução orçamentária, Poder Legislativo. No Brasil, o orçamento é do tipo misto, visto que a iniciativa cabe ao Poder Executivo, mas sua aprovação é submetida ao Poder Legislativo, bem como o seu controle e julgamento. Os 2 poderes participam ativamente do processo orçamentário. Atenção! Em matéria orçamentária, compete ao Poder Executivo elaborar e executar, e ao Poder Legislativo aprovar e fiscalizar, e julgar as contas públicas. Para isso, existem tribunais de contas, Tribunal de Contas da União, por excelência. Tribunal de Contas da União, por excelência. Em matéria orçamentária, compete ao Poder Executivo elaborar e executar, e ao Poder Legislativo aprovar e fiscalizar. Mas quem puxa a conversa orçamentária é o Poder Executivo. Em regimes parlamentaristas, o orçamento é legislativo. Agora já é outra realidade política. Regimes parlamentaristas. No Brasil, o regime é presidencialista. Quem puxa a conversa é o presidente. Lógico que o Poder Legislativo e o Judiciário estão em pé de igualdade, independentes e harmônicos entre si. Mas, por imperativos constitucionais, quem puxa a conversa é o Poder Executivo, é o presidente. Em vídeos passados, falamos sobre as funções do presidente da República. Isso é muito importante. Chefe de governo, chefe do Estado e chefe de serviços públicos federais.
Tudo isso tem que ver com essas conversas do orçamento da União Federal. Vamos para a realidade do regime parlamentarista, que não é a nossa realidade. Em regimes parlamentaristas, o orçamento é legislativo, visto que a competência orçamentária é privativa do poder legislativo, inclusive sua elaboração, cabendo ao poder executivo a sua execução. O primeiro-ministro, sob comando e legitimado pelo parlamento, executa as políticas públicas, mas se ele perder apoio do parlamento, cai. Se houver uma contenda orçamentária entre o que quer o primeiro-ministro e os parlamentares, cai o primeiro-ministro. Regime parlamentarista. Em regimes parlamentaristas, o orçamento é legislativo, visto que a competência orçamentária é privativa do poder legislativo, inclusive sua elaboração, cabendo ao poder executivo a sua execução, de acordo com o que quer o parlamento. O regime é parlamentarista. Há também o orçamento executivo, que é elaborado e aprovado pelo Poder Executivo ou, eventualmente, submetido à votação pelo Legislativo, que não poderá alterá-lo. Isso é bem típico de regimes ditatoriais. Já experienciamos isso no Brasil. É só lembrarmos do histórico das nossas constituições e veremos que algumas foram impostas ditatorialmente. Então, nesse tipo de realidade política, com constituição ditatorial, o poder executivo é o mais poderoso e submete o poder legislativo e o poder judiciário. Um comentário do professor muito pertinente. Registre-se que estamos em momento de forte crise econômica e crise fiscal do Estado brasileiro. A economia não cresce e o Estado federal não arrecada mais tributos para financiar planos de investimento para fazer crescer a economia brasileira. E a economia brasileira, no momento, 2023, tem muito espaço para crescer. Amadas inteligências da Escola de Campeões, amadas inteligências, o hiato do produto brasileiro, que é a diferença entre o que a gente cresce efetivamente e o que a gente poderia crescer com os recursos econômicos que temos, o hiato do produto do Brasil, o hiato de produto do Brasil é de cerca de entre menos 5% e menos 7%. O Brasil poderia estar experienciando e experimentando um crescimento saudável e sustentável sucessivo ao longo dos anos de cerca de 4,5% e 5% de crescimento em seu PIB. O PIB do Brasil era para estar crescendo entre cerca de 4,5% e 5,5% tranquilamente ao ano, porque nós somos uma economia que tem muito espaço para crescer. É só olhar para a taxa Selic do Banco Central, uma das maiores do mundo em termos nominais. E em termos reais, descontada a inflação projetada para 12 meses, é a maior taxa real de juros do planeta Terra. Se temos a maior taxa real de juros do planeta Terra, ela só pode entrar numa trajetória de queda. Não tem mais para onde crescer. Então, observar que no futuro os juros no Brasil cairão é observar que o planejamento público vai se orientar para a expansão do gasto público necessário aos gastos em infraestrutura econômica, para a economia crescer, para as indústrias crescerem, para o comércio vender mais, para o agronegócio crescer e também expansão do gasto social.
para combater a fome e a extrema pobreza. Muito importante. Temos uma economia que tem muito espaço para crescer, mas vamos ao comentário do professor Paludo e concluiremos este vídeo. Registre-se que estamos em momento de forte crise econômica e fiscal do Estado brasileiro. Cerca de 8 anos de crise econômica severa. Começa no segundo trimestre de 2014 e vem até ao momento presente. Por isso, os orçamentos federais têm muita limitação da programação orçamentária dos poderes, órgãos, entidades e fundos. Os orçamentos federais sucessivos, por conta dessa prolongada crise econômica, vêm sofrendo muitas limitações em sua programação orçamentária e de execução do gasto público. Isso causa sérias dificuldades à prestação dos serviços públicos, além de inviabilizar os investimentos necessários para uma infraestrutura. A depressão do gasto público faz com que o investimento público em infraestrutura se apequene, de modo que o ambiente econômico das indústrias, do agronegócio, do comércio e também dos bancos piore muito. É deterioração da infraestrutura econômica. É isso que ocorre quando os orçamentos se apequenam face às execuções dos gastos públicos. Orçamentos bem planejados, bem planejados não, mal planejados. Orçamentos planejados de modo completamente inadequadamente desconforme ao que será a execução do gasto planejado. Registre-se que estamos em momento de forte crise econômica e fiscal, com limitação da programação orçamentária de todos os poderes, órgãos, entidades e fundos, causando sérias dificuldades à prestação dos serviços públicos, além de inviabilizar os investimentos necessários para o funcionamento da economia do país. E chegamos ao tópico da natureza jurídica do orçamento público. Maravilha! É isso, que beleza! Tratamos da evolução do Estado liberal para o Estado social. Do Estado liberal, em que o orçamento não tinha papel econômico a cumprir, para o Estado social. Estado, por assim dizer, keynesiano. O gasto público tem uma função econômica, pode impactar positivamente a economia, pode induzir o crescimento do investimento empresarial, do consumo das famílias, e isso retornando em aumento da arrecadação tributária, expande-se o próprio gasto do governo a partir do aumento da tributação, da arrecadação tributária. É isso. Muito importante a gente observar o orçamento público a partir de uma perspectiva macroeconômica. Gasto público federal é igual a tributação mais variação da dívida pública federal. É isso. Até ao próximo vídeo, que tratará da natureza jurídica do orçamento. Até lá!